A seguir, assista ao programa Money Report, com assuntos que importam para você e para a sua empresa. Regenerar. Dar nova vida a algo. Melhorar. Restaurar. Ressignificar. Regerar. Gerar outra vez. Nós existimos para regenerar. Regenerar o planeta A. Porque não existe planeta B. Ambipar. A líder em gestão ambiental. PNC News. Informação que gera valor. Olá a todos, bem-vindos a mais uma edição de Money Report aqui na BMC News. Hoje os nossos convidados são a economista Zena Latifi, o nosso psiquiatra Jorge Forbes e o sócio e fundador da G4 Educação, o nosso querido Alfredo Soares. Hoje nós vamos falar sobre economia, sobre polarização, sobre empreendedorismo e sobre também inteligência artificial. O nosso formato, como vocês sabem, é de 3 blocos. Cada um dos nossos convidados tem um protagonismo no seu bloco, mas depois, durante essa conversa, a gente estimula que todos conversem entre si, que falem, troquem ideias, façam amigos e influenciem pessoas. Zena, eu queria começar com você justamente para falar sobre esse momento econômico. Nós temos sinais trocados na economia, um PIB que mostrou crescimento no primeiro semestre, mas ao mesmo tempo a atividade econômica em alguns setores está muito difícil, especialmente no varejo, e também investimentos ainda estão saindo em conta-gotas. Como é que a gente pode interpretar esse momento atual? Bom, um prazer estar com você aqui. Olha, quando a gente olha o comportamento do PIB, provavelmente tem alguns vetores, quer dizer, não é uma explicação só para as surpresas positivas que a gente tem tido nos últimos anos. Tem algumas variáveis, algumas mais conjunturais, outras mais estruturais. Conjuntural, tem de fato um governo que tem colocado estímulos na economia, né? Estímulos fiscais na economia. Então, quando a gente olha, por exemplo, a divulgação do PIB do segundo trimestre, é muito claro isso, pelo próprio dado relativo ao consumo do governo e pelo consumo das famílias, que é via políticas de transferência de renda, ajuste do salário mínimo, quer dizer, você tem ali políticas públicas que dão essa sustentação. Tem uma contribuição, é claro, do agro, e que foi muito mais clara no primeiro trimestre, mas enfim, a gente tem visto já nos últimos anos o PIB do agro descolar do restante. E aqui não é que porque tem a China, que é resiliente, porque tem uma sorte que teve esse ano uma boa colheita. Claro que tem isso, mas a gente precisa levar em consideração que o setor do agro é o setor que tem ganhos de produtividade expressivos há décadas, né? Então, o cálculo do Observatório Regis Bonelli, que faz um estudo de 95 para cá, a gente está falando de um setor que tem ganhos de produtividade de 5,5% ao ano. Isso aqui é potencial de crescimento, é um setor muito exposto à concorrência internacional, portanto, inseriu ali no seu DNA a inovação, o investimento, porque tem que ser competitivo, porque concorre lá fora. Então, tem muitos méritos aqui, né? Claro que tem fatores conjunturais também que pesam. E tem uma outra discussão que o agro, claro que faz parte, mas mesmo quando a gente olha o PIB do restante, vamos dizer assim, em que pese as influências indiretas do agro, é só você olhar a atividade econômica nas diferentes regiões do país, todas aquelas ligadas ao agro têm uma dinâmica maior na indústria, no serviço, porque tem efeitos multiplicadores. Mas enfim, o que a gente tem observado é que possivelmente a parte das surpresas está associada à retomada de reformas, principalmente a partir de 2016. 2015 já começou algum ajuste na economia ali com Levi.
Mas, enfim, muito tímido ainda, né? Porque eram outras circunstâncias, um governo difícil, que era o governo Dilma. Mas, enfim, a partir de 2016 a gente teve uma inflexão muito clara na agenda do país com reformas. Uma manifestação que a gente tem visto desse efeito mais claro ali é no mercado de trabalho. Então, a gente olha essa resiliência do mercado de trabalho, dá para já concluir que tem impacto das duas reformas trabalhistas, que é a da CLT, flexibilização da CLT, e da terceirização, para atividade meio e fim. Então, tudo isso para dizer que essas reformas estruturais, elas vão tendo efeitos cumulativos, né? Aliás, esse termo foi utilizado pelo próprio presidente do Banco Central, que pode estar aumentando o potencial de crescimento do país. Eu acredito que tem isso também. Agora, isso é claro que, primeiro, não é algo uniforme, já falei. O agro e tudo que está associado ao agro vai ter uma dinâmica maior. Então, não é algo uniforme, não é homogêneo. Entre setores e dentro de setores. Quando a gente pega, por exemplo, a produção industrial está praticamente estagnada, mas com dinâmicas muito diferentes dependendo do setor. Aquela manufatura tradicional está com problema. Né? Setores mais sofisticados, né? Cada um tem a sua história. Mas o ponto aqui é que, considerando o ciclo da taxa de juros, era esperado uma economia mais fraca. Então, realmente tem alguma coisa, assim, né? Em outros tempos, com a Selic desse jeito, a gente teve quadro recessivo. E eu cheguei a temer quadro recessivo. Isso nem de perto aconteceu. Aliás, nem de longe aconteceu. Então, realmente tem alguma coisa estrutural. Era para a economia estar mais fraca. De novo, é muito heterogêneo. Então, são histórias diferentes dos setores. Dependendo de se é mais ou menos sensível ao crédito. E aí você falou especificamente do varejo, eu vou falar rapidamente aqui para não me prolongar. Nessa história aí dessa economia que se mostra mais resiliente, a gente observa que, de fato, aquele grupo das classes médias, que a gente chama, as classes populares, classes C e D, o quadro não é brincadeira, é um quadro, né, quer dizer, o mercado de trabalho surpreende, a inflação caiu e caiu bem, né? E dá um alívio para esse segmento da sociedade, mas é um segmento que está muito endividado, né? Patamares recordes de endividamento, comprometendo uma parcela grande da sua renda para honrar a dívida. Então é um grupo que está mais no aperto e, obviamente, que isso tem implicações no varejo. Então, tem essas nuances, essas histórias todas que geram dinâmicas no setor. Mas o resumo geral, olha, não podemos nos queixar, porque o desempenho do Brasil tem sim surpreendido, ainda que parte possa ser apenas conjuntural. Bom, avançando então para o ano que vem, e assumindo que a reforma tributária seja aprovada do jeito que está, se prevê que nós vamos ter um aumento muito alto da carga tributária, da carga fiscal para as empresas de serviços. Isso pode afetar o crescimento da economia em 2024? Vamos lá. Bom, primeiro, à luz desses pontos todos que eu levantei, eu acho que a tendência é de os analistas elevarem as suas projeções hoje. Hoje o Boletim Focus está ali abaixo de 1,5, alguma coisa assim, eu acho que a tendência é subir. A reforma tributária, ela tem uma longa transição. Bom, primeiro porque para, de fato, ter seu efeito pleno, ainda vão alguns anos. Tá? Depois você tem uma longa transição ali. Então, claro que não tem efeitos imediatos. Tem impacto nas expectativas, né? Claro que não é totalmente neutro, apesar da longa implementação. Então, não é para já. Agora, aqui eu quero falar especificamente do setor de serviços, que tem essa ideia de que, olha, vai aumentar de forma significativa, inviabilizar, e aqui tem que tomar um pouco de cuidado. Primeiro que as atividades econômicas que estão no meio da cadeia, elas não são, na verdade, muito impactadas, porque você vai ter o crédito, né? E aí o valor é repassado para o próximo da cadeia. Então, primeira coisa, as atividades meio, elas não têm esse impacto que as pessoas imaginam de aumento da carga, porque isso é repassado e vão ter os créditos tributários.
né? Claro que há ver como vai ser a regulamentação da reforma para garantir que isso flua de forma adequada, né? Que não haja insegurança no recebimento desses créditos de forma a prejudicar decisões de investimento do setor. Essa é a primeira consideração. A segunda consideração é que boa parte do setor de serviços, acho que era 80%, uma coisa assim, é do simples, que não vai ser impactado. Então, também. Então, tem que tomar cuidado para não generalizar. Se o grosso das empresas é do simples, o grosso das empresas vai estar fora. Eu, pessoalmente, acho que tinha que rediscutir o simples, mas é melhor ir fazendo as coisas por etapa, que você tenta fazer tudo de uma vez e acaba ficando sem nada, né? Então, assim, são reformas difíceis essas. Mas certamente eu acho que tinha que reavaliar o simples. Mas, enfim, aperfeiçoar. Não exatamente acabar, mas aperfeiçoar o desenho. A outra consideração é que quem que é setor que vai sentir mais? É o setor que tem atendimento no final, né? O que a gente chama de B2C, quer dizer, o final, e cuja demanda pelos seus produtos é muito sensível a preços. Então, de repente, sei lá, o setor hoteleiro, aqui eu não sei, tá? Não tem nenhum estudo. Tem sentido ficar preocupado? Ah, tem, porque vai que encarece muito o seu preço e as pessoas reavaliam se vão viajar e vão ficar no hotel. Mas tem que estudar isso. Essas coisas não são óbvias, porque quem paga é o consumidor, não é o setor. É o consumidor. Esse é o imposto indireto que vai, no final, para o consumidor final, né? Grosso modo, né? E aqui, aí começa. Está tendo um monte de tratamento diferenciado para setores de serviços. Então, essa ideia de que é um setor que vai ser penalizado, tem muitos detalhes aqui nessa equação. Agora, digamos que sim, um ou outro setor acaba sendo, ou empresa, né? Nem é setor, porque se tem um determinado segmento de serviço, mas a empresa é pequena, está no simples, é uma coisa, né? Que venha a ter impacto. Acho que tem duas coisas aqui. Primeiro, o impacto seria de curto prazo, porque realmente a potência dessa reforma tributária de destravar crescimento no Brasil é muito grande. É muito grande, porque hoje esse sistema tributário nosso, ele mata o crescimento econômico. Quer dizer, mata não, né? Mas ele constrange e muito o nosso crescimento econômico por uma série de razões. Vai além da questão da complexidade do sistema, que por si só já é um desastre, né? A segunda coisa é que pressiona, né? Um quadro como esse naturalmente pressiona para a gente tratar da questão da tributação sobre a folha, que é urgente, que obviamente o setor de serviços, que é mais intensivo em mão de obra, precisa ter algum alívio na folha, senão você pode ter, inclusive, impactos no mercado de trabalho. Então, coloca essa agenda como o próximo passo, né? Não necessariamente em seguida, mas, enfim, eu acho que põe na mesa essa discussão de algum tipo de redução da carga tributária, e aí não é para qualquer salário, claro, para salários mais baixos, até 2 salários mínimos, sei lá, alguma coisa assim de você ter uma redução do custo da folha, para gerar não só uma estrutura tributária mais adequada, mas, obviamente, evitar maiores consequências no mercado de trabalho. Dentro do mundo empresarial hoje, tem muito CEO, presidente de empresa, desanimado com o quadro, achando que é um governo que tem uma atuação econômica muito parecida com o que já teve no passado. Essa disposição negativa, isso interfere dentro da atividade econômica? Olha, expectativas interferem. Eu diria o seguinte, apesar do viés para mais gastos, que é uma opção, é uma escolha de governo, eu acho injusto comparar o governo Dilma, né? O governo Dilma foi quase, na minha visão, me perdoe, mas assim, um erro histórico, né? Uma não política num cargo de político e com visões na economia muito equivocadas. E um grupo que se cercou, né, de pessoas que pensavam assim, enfim, e de uma inabilidade política inacreditável. Gente, não é isso. Não é isso. Não é disso que estamos falando.
no governo Dilma não faltaram alertas para os problemas. E aí se fazia ouvido moco, né? Ouvidos moucos. Então, assim, acho que comparar com o governo passado, eu não acho uma leitura adequada, né? E até injusta. O que não significa que a gente vê riscos ali na gestão fiscal. Não é, olha, aquela cadeira do Ministério da Fazenda não deve ser fácil, não. Porque ali não é só uma questão do perfil do governo, mas um governo e um Congresso. A gente fala do governo, mas olha a quantidade de medidas que estão sendo aprovadas pelo Congresso na direção de gastar mais. E também medidas, às vezes, do próprio Supremo. Quem paga o abacaxi, quem paga a conta é o Executivo, mas os outros poderes são também muito bons em criar despesas. Então é um problema. A gente tem aqui um problema de desenho muito sério, porque na hora que dá errado a inflação sobe, ou então você descumpre uma regra fiscal, quem paga a fatura é o Executivo. Mas, enfim, só para tirar um pouco essa coisa que é tudo o Executivo. Agora, é um governo com perfil mais gastador e acaba sendo permeável, portanto, a pressões que vêm de todos na sociedade. Esse é o problema. Então, a gente fala, o nó é da política, é o nó é da política, porque tem hora que você tem que, com frequência, você tem que dizer não, né? E a pressão do setor produtivo é o tempo todo acontecendo, né? Então, é muito importante que, ao mesmo tempo que tenha preocupação com a gestão do governo, não pressione por mais benesses, porque o setor privado é perito em demandar mais e mais. Olha a discussão da reforma tributária. É um absurdo a pressão que é feita por vários setores, porque o meu setor é diferente, eu quero um tratamento diferente. Depois reclama que deu errado. Então, assim, o setor privado também tem que entender a sua responsabilidade no quadro brasileiro, né? Aliás, tem uma coisa aqui que talvez os colegas possam até ajudar. Tem uma pesquisa de uma professora da GV, que é para mapear as visões da elite, não elite no sentido econômico, mas de grupos que de alguma forma conseguem se organizando, ou não, mas enfim, influenciar a pauta econômica, né? Esse sentido de elite é um sentido mais amplo. E aí a pergunta é assim, você se preocupa, eu vou falar bem resumido aqui, enfim, quanto à preocupação com temas sociais e tal, né? Tem preocupação? Tem preocupação, mas é assunto do governo. Isso é assunto do governo, eu não tenho nada a ver com isso. Então, assim, não pode ser assim. Se tem uma coisa que distingue economias avançadas das não avançadas, é exatamente o engajamento, de alguma forma, a responsabilização que os players têm, né, nessa agenda. Então, eu acho que é importante colocar isso. Não adianta reclamar e depois ir para Brasília pedir um benefício, né? Um subsídio, um benefício, um crédito, subsídio. Não, aí a conta não fecha. E, infelizmente, é um governo permeável a esse tipo de pressão. A Dilma foi demais até, né? Então, acho que tem que olhar. Agora, assim, tem um ponto concreto que aí sim, essa incerteza em relação ao que vai ser carga tributária, não só pela reforma tributária, que eu acho que é uma reforma, apesar de tudo, apesar das muitas concessões que foram feitas na Câmara e que talvez o Senado não consiga retirar, infelizmente, né? A pressão é muito forte. Hoje é mais conter a fila dos que estão pedindo mais. O ponto é que, assim, tem uma incerteza de um conjunto, de uma forma geral, das várias medidas tributárias que vem pela frente, e isso pode, sim, atrapalhar a decisão de investimento. Como é que você vai decidir o que você vai fazer, se vai contratar, se não vai ampliar a planta, se não vai, se vai fazer um negócio novo, se fica uma dúvida em relação à carga tributária. Eu vou aproveitar, então, pedir para o Jorge entrar na nossa discussão. Como é que é o efeito da incerteza que a Zena estava falando na cabeça de quem precisa decidir o que fazer? Como é que o empresário ele tem que superar a incerteza para embarcar num otimismo que às vezes pode ser até irresponsável? Eu estava tendo uma aula de economia. Então, eu estava com o meu bloquinho aqui, que vocês reclamaram, mas anotando as coisas, porque eu estava achando formidável. Ele me dizia assim: eu sou um psiquiatra, eu sou um psicanalista, eu estou tendo uma aula ótima de uma grande economista que me está me orientando, e aí eu vou dizer o que eu estava pensando a partir do que ela estava dizendo, né? Como é que um psicanalista escuta um economista. Então, a Zena dizia assim: a elite tem que se responsabilizar também.
e falou antes do agro, como o agro, o grande avanço na economia brasileira, a sustentabilidade importante. Eu voltei hoje de manhã de Goiânia, cedinho, né, que é uma das sedes do agro no Brasil. E eu ficava me perguntando, será que o povo ainda acha que o viver depende da centralidade do governo? Será que Brasília tem hoje o efeito que tinha 30, 40, 50 anos atrás? Do ponto de vista psicanalítico, não, mas eu gostaria de saber de você, né? Não tem. Por que não tem? Porque governos verticais de responsabilidade centrada num determinado elemento, com a passagem da globalização e multiplicidade dos centros, deixam de ter a evidência da importância que tinham anteriormente. Então, eu estava me perguntando será que o agro sabe disso? E motivado, como você falou, pela grande competição internacional, operou lançamentos importantes e se manteve no dia a dia e soube mudar a forma de que fazia seu plantio, sua colheita, enfim, melhor do que os setores. A minha pergunta, então te respondo, quer dizer, do ponto de vista analítico, uma presidência da República não terá a mesma importância nos dias de hoje que antes. Gradativamente, os setores centralizados vão virar secretários do que está ocorrendo e, se for de bom nível, ainda melhor, porque normalmente atrapalha mais do que ajuda. Mas a meu ver, o grande desafio do ponto de vista do que eu penso é como passar de um mundo centralizado, de um mundo de uma universalidade, né, da versão do que nós tivemos até há pouco tempo, para uma globalização, a versão dos múltiplos, e como fazer, numa sociedade que era vertical e passou a ser horizontal, como fazer a coexistência das diferenças e não o consenso da unicidade. Então, estava pensando nisso. Alfredo, dentro dessa mudança de mentalidade, imagino que o empreendedor ele fica completamente perdido, porque o empreendedor ele tem o pulso da economia no seu dia a dia. Só que são várias mudanças, né? As questões macroeconômicas, ou mesmo os avanços tecnológicos, as mudanças de mentalidade. Como é que o empreendedor ele consegue se posicionar sempre de uma forma otimista? Olha, primeiro, foi uma aula que nós tivemos aqui. Maravilha. Né? Eu podia ficar 2 horas Ué? ouvindo aqui. Agora eu tenho até as palavras. Falei, cara, eu preciso melhorar minha oratória. Assim. Foi realmente muito bacana a forma como ela trouxe um assunto tão complexo, né? Com tantas variáveis. Aloysio, eu acho que o empreendedor, na verdade, e principalmente se está tratando de empreendedorismo no Brasil, que eu acho que é uma das coisas que a gente hoje atua muito, que é no empresário médio, então eu posso falar com um pouquinho de autoridade sobre esse assunto, que a gente recebe esse empresário médio que fatura 50, 100, 10, 200 milhões por ano, e foi aquele cara que não foi preparado, não foi forjado para ser empresário. Ele simplesmente teve uma oportunidade, seja um desemprego e por necessidade teve que empreender, seja o patrão da indústria que ele trabalhava ficou doente, ele teve que assumir a indústria e comprou a indústria da família do patrão. Então tem muitas histórias como essa no Brasil. E esse empreendedor, ele é sinceramente quase no âmbito mental, ele é quase blindado a tudo isso, porque ele não tem opção. Então ele não é uma questão de ser otimista, ele é frio. Ele sabe que ele não tem opção, ele tem que ir para o campo, ele está na arena o tempo inteiro, ele está jogando o jogo e é óbvio que ele olha para saber quais são as regras. E realmente, a gente vive num país que, para quem é empreendedor, né, eu comecei a vender cartão porta em porta, depois passei por vários estágios diferentes como sócio e empreendedor, a gente está jogando futebol e, de repente, é basquete. Você não podia estar com a bola no pé, você tinha que estar segurando a bola na mão e vice-versa. Você está jogando basquete, vira futebol e é pênalti, porque você está com a bola na mão. Então a gente sabe disso, acho que isso faz parte. Por outro lado, isso também cria realmente uma casca muito mais grossa no empreendedor, que faz ele suportar. E quando você olha o Brasil versus o mundo no quesito empreendedorismo, assim, eu posso estar sendo um pouco arrogante ou não tendo dados para falar, mas a gente está dando uma verdadeira aula, a gente está fazendo um verdadeiro baile no mundo quando o assunto é empreendedorismo. Então, a quantidade de empresas brasileiras no agro, na tecnologia,
que estão se globalizando, que estão sendo compradas por empresas que estão atraindo dinheiro do mundo todo. É uma coisa impressionante. Você pega o sistema de delivery do Brasil, com todo o problema logístico que a gente tem, com todo o embrolho de leis, de vai, não vai, de lobby, de tudo que tem. Cara, olha a experiência que o iFood entrega hoje versus delivery no mundo. Na Europa, mal delivery tem de comida. Então, eu acho que isso tudo é muito fruto dessa força, né, da garra do brasileiro no empreendedorismo. A gente realmente trabalha mais do que os outros. Posso fazer uma pergunta para ele? Você acha Vamos fazer o seguinte, vamos deixar para o próximo bloco, porque a gente já está meio estourado nesse daqui. A gente vai fazer um intervalo e já volta. A Pado traz soluções de segurança e tecnologia, se reinventando diariamente, proporcionando experiências inovadoras. Uma empresa totalmente brasileira, feita por brasileiros, que não tem medo de mudar. Mudamos para questionar e transformar. Estamos sempre em busca do novo. Um novo lugar, um novo jeito de evoluir, uma nova porta para abrir e ampliar horizontes. Pado, garantindo a sua segurança. Regenerar. Dar nova vida a algo. Melhorar. Restaurar. Ressignificar. Regerar. Gerar outra vez. Nós existimos para regenerar. Regenerar o planeta A. Porque não existe planeta B. Ambipar. A líder em gestão ambiental. PNC News. Informação que gera valor. Olá, voltamos aqui então com o Money Report na BMC News. A gente estava conversando aqui no bloco anterior e a Zena vai fazer uma pergunta para o Alfredo. Achei muito interessante a sua fala, Alfredo, e aí o que me ocorre é o seguinte, se por um lado o Brasil tem essa capacidade, né, de inovar, de empreender, tem isso, se por outro lado a gente poderia estar fazendo muito mais porque a gente vai perdendo talentos aí no meio do caminho em função das dificuldades econômicas que a pessoa enfrenta ou fica até com receio de empreender. Será que a gente está nessa seleção natural? Será que a barra está muito alta e a gente está perdendo muitos talentos? Olha, eu acho que hoje o empreendedorismo, sem sombra de dúvidas, se tornou algo muito democrático. Porque você hoje, por exemplo, cria uma loja virtual, né, na Loja Integrada, que é uma empresa do Grupo Vetex, de graça. Eu tenho vários casos de adolescentes de 16, 18 anos que estão começando a empreender no formato dropship, né? Ou seja, ele pega alguma indústria, não compra o produto do cara, tira a foto, coloca no site, cria um site, aprende a anunciar no Google e começa a vender. Então você começa a ver que tem vários... a democratização... A tecnologia é um aliado, tecnologia, né? ela democratizou muito o empreendedorismo. Você cria um site hoje praticamente de graça, sozinho, sem precisar contratar um desenvolvedor. Você abre uma empresa 100% online. Então você tem muito recurso e uma coisa muito legal, que o Brasil também tá muito forte. E a gente está inserido nesse mundo, eu posso garantir. A educação do Brasil foi muito centralizada. Você pega hoje a quantidade de curso que tem a partir de R$ 97,00, com conteúdo tático, que realmente ensina você a pegar e fazer passo 1, passo 2, passo 3. É absurdo. A gente fez um curso de novos negócios, ensinando as pessoas a começar a empreender, deu 200 mil alunos. Então as empresas brasileiras já entenderam que não dá para depender, como o Forbes falou, do governo, que a responsabilidade é de todo mundo. Então hoje você tem o BTG, tem vários programas de educação, desde a parte de formar desenvolvedor, a parte de formar as pessoas de negócio. Você tem o G4, você tem a CIMED fazendo isso no mundo da farmacêutica. Você tem muitas empresas hoje educando o mercado. Então, o acesso não é mais o problema. O que eu vejo como, talvez, respondendo a sua pergunta, é a quantidade de distração que essa nossa juventude tem e é seduzida, que é esse conteúdo idiota. Vamos falar um pouco mais pesado para que todo mundo entenda, né? Que é esse conteúdo onde você tem, por exemplo,
diversos conteúdos nas redes sociais diariamente com muito mais audiência do que conteúdos educacionais. Você abre uma live NPC, você vê lá 2.000 pessoas olhando uma pessoa simular um jogador que não faz sentido nenhum e as pessoas ficam horas. Você vê uma live educacional, você tem 100. Então, acho que não é uma questão de nível. Eu acho que é uma questão de priorização. Acho que a gente precisa ensinar as pessoas a distribuir melhor seu tempo, a alocar melhor a sua atenção. É muita distração hoje em dia. A gente aqui mesmo, né, tomamos uma bronca, eu e você. Graças a Deus tomou eu e Forbes, então eu fico mais tranquilo. Mas porque a gente estava aparentemente olhando para baixo. E é verdade, a gente está aqui num super papo e a gente tem um concorrente, a gente tem um celular aqui que pode estar apitando e quem está mandando mensagem pode ser o negócio, a família, grupo, empresa, alguém fazendo um anúncio para você. Então, projeta isso para o nosso dia a dia. Hoje você está numa reunião, você está mexendo no telefone. Hoje você nem para ir no cinema você está focado. Você vai num cinema e você olha, você só vê aquela áurea de luz ali, às vezes, na cadeira das pessoas mexendo. Então, eu olho muito mais isso como um problema do que efetivamente as condições que as pessoas estão expostas. Nessa questão, a exposição está perfeita e está exponencial. Agora, o que as pessoas estão fazendo com isso é que eu acho que é o problema. Até mudando de assunto, mas acho que trazendo uma discussão legal que o Forbes vai poder ajudar muita gente. Eu estava outro dia numa mesa com alguns gestores e as empresas há muito tempo tentam trazer essa questão de academia, de alimentação, de saúde. Mas a gente estava discutindo sobre isso e quando a gente começa a perceber o comportamento humano hoje, a maioria das pessoas, antes de dormir, consome telefone. O que ferra completamente o sono delas por causa da luz. Então, quais empresas estão preocupadas ou quais empresários estão preocupados com a gestão de sono dos seus funcionários para que eles tenham mais energia, um raciocínio melhor? Esse é um assunto que a gente nunca viu ser discutido. E eu vi esse assunto pela primeira vez no TikTok. Então, olha como até em determinada rede depende do como você alimenta o algoritmo para que você seja exposto à discussão que vai fazer diferença. E isso é um fator super relevante. Se a gente hoje conversa com qualquer médico, a qualidade do sono ela é um dos pilares, até vem antes da alimentação, porque se você dormir bem, a chance de você ter gestão mental para se alimentar melhor, para fazer exercício, para cumprir sua rotina, é muito maior. Então, queria já aproveitar esse bate-bola aqui para jogar para o Forbes sobre isso, para saber se realmente isso é um ponto onde as empresas deveriam se preocupar e o empreendedor, que conhecido por trabalhar muito e virar à noite, realmente deveria virar à noite e ver isso com bons olhos. Posso comentar? Vou comentar 3 aspectos, Alfredo, então, sobre o que você acabou de falar. Primeiro, uma boa experiência de te ouvir. Você trabalha com empreendedorismo e eu tive o prazer de te ouvir nos últimos 15 minutos. Você não usou nenhuma vez a palavra gratidão, nem teve uma experiência, nem propósito. Me assusta um pouco quando eu vejo o grupo dessa moçada totalmente idiotizado, para falar o seu segundo ponto. Não é só idiota quem, a meu ver, não é só idiota quem fica vendo um programa idiota no celular à noite. Idiota vem da palavra idem, é aquilo que fala todo mundo igual. E é impressionante como esse jovem mercado estabelece um linguajar que vem dos Estados Unidos, de uma idiotia continental, e ficam repetindo as mesmas coisas com uma satisfação imediata, quer dizer, como congelando as pessoas em novos padrões. Então, me parece que há um problema de idiotia, ou seja, de todo mundo igual, porque as pessoas não suportam a diferença. Acho perigoso, acho ruim esses estándares de comportamento que estão sendo criados. E terceiro ponto que você falou, sobre o focal, como é que a pessoa vai poder focar. Nas minhas pesquisas, eu parto quase do ponto oposto.
não como é que a pessoa hoje pode ser o que era ontem, mas hoje e amanhã, como é que ela pode ser frente ao mundo que é totalmente diferente do mundo anterior. Para você ter um mundo focado, você tem que ter um ponto superior aos outros. Então, um foco normalmente responde a um standard, responde a uma maneira de ser que é superior aos outros. No mundo múltiplo, você tem múltiplas verdades. Então, o foco não é um valor para aquilo que eu chamo de Terra 2. O foco era um valor na Terra anterior. Eu acho que nós estamos chegando a uma nova época, que foi um tsunami que modificou completamente as relações humanas. Durante 28 séculos, nós tivemos um comportamento vertical, através de padrões, através de unicidades, e de repente nós temos multiplicidade, nós temos liquidez, nós temos variabilidade, nós temos criatividade. Você falou do Brasil. Domênico De Masi, saudoso Domênico De Masi, muito amigo meu, tivemos várias discussões sobre a questão do ócio criativo e tudo o que ele desenvolveu depois, via como você, o Brasil, como um potencial enorme de saber o que lidar com uma sociedade multifocada. Ele dava como exemplo a escola de samba, um país que consegue pôr 5 mil pessoas numa avenida, 200 mil numa arquibancada, 5 milhões em casa. Chega uma pessoa, dá um apito e todo mundo sai dançando organizadamente, sabe organizar o gozo como nenhum outro país do mundo. E, a meu ver, nós somos melhores nisso na Europa, frente à Europa e frente aos Estados Unidos. Não me assusta você dizer que nós temos um crescimento imenso do empreendedorismo, nós temos menos respeito, menos dívida à tradição e muito mais aposta numa inovação. Então, não me surpreende, eu acho que bate. Mas o foco, eu diria, mas como não vai ter mais foco. O futuro não vai falar disso. Essa questão da idiotia me lembra muito aquele livro Being There, do Jesse Kosinski, que virou um filme depois, Muito Além do Jardim, com Peter Sellers. Nossa, lembro. Que tinha... Você não lembra. Tinha um personagem principal que era um jardineiro que era expulso da casa onde ele viveu durante anos, e tudo que ele sabia, ele tinha aprendido através da televisão. E ele ficava falando essas coisas para as pessoas, e uma sequência de eventos o levava a conhecer o presidente dos Estados Unidos. E ele, usando aquele linguajar de idiota, ele acabava sendo uma espécie de conselheiro do homem mais poderoso do mundo. É interessante ver como existe poder na idiotia. Não é algo que a gente deva desprezar, porque acaba sendo muito poderoso. Te dá uma sensação de grupo, te dá uma garantia de que o outro pensa igual a você. Você arrisca muito menos, você aposta no que é certo, e você emburrece, e você não cria nada, e você se aborrece, e você morre. A gente tinha uma frase do Nelson Rodrigues que era nessa linha da unanimidade burra. Ele falava também que não era... Toda unanimidade é burra. E também ele dizia que era impossível lutar contra os idiotas porque eles estavam num número muito grande. Eles são a maioria forte no mundo. Enfim, mas isso no dia a dia, digamos, de um líder empresarial, isso é extremamente complicado, porque você tem que lidar com isso muitas vezes dentro de si, porque infelizmente a gente percebe às vezes um certo emburrecimento diante desse quadro todo, né? E tem que lidar com esse emburrecimento alheio também. Como é que a gente faz para lutar contra essa tendência? Eu acho que há uma insegurança muito grande desses empresários. Todas as vezes que me ocorre conversar com eles, falar sobre o que eu penso entre a mudança tsunâmica que a gente está vivendo, eles gostam, eles se interessam, eles me dizem depois da minha fala, puxa, enfim, fazem os elogios até além do praxe. Mas em seguida vem sempre o comentário, mas se eu fizer isso na minha empresa vai à falência. Né? Invariavelmente. Como a Zena falou, não adianta reclamar da questão tributária e depois pedir algum tipo de rebate fiscal. Exato. Então, isso me chama muita atenção, como ainda há um despreparo imenso nesses empresários, e um dos aspectos que eu levantaria é que ele foi eleito CEO, quer dizer, ele chegou até
CEO nas regras de Terra 1, nas regras do mundo vertical, padronizado, progressivo, linear, disciplinado, etc., valores de Terra 1. Ele chegou lá dessa maneira, nessa cadeira, e agora, para ele se manter nessa cadeira, ele tem que ser um Terra 2, ele tem que ser horizontal, flexível, múltiplo, variável, responsabilidade, contradisciplinaridade, etc. Então, essa pessoa não está preparada, ela fica assustadíssima. Veio no mundo de segurança para o mundo de risco. O mundo que a gente está vivendo é um mundo necessariamente de risco. Se a pessoa não conseguir se arriscar, ela vai buscar garantias no anterior. Razão pela qual, a meu ver, existe um delírio de livros de autoajuda. Eu sempre chamo a atenção, se você quiser ler um livro de autoajuda, escreva. Porque se você comprar, já não é autoajuda, veio de outro. Então, eu acho que nesse momento a gente tem um monte de livro de autoajuda dizendo o que você tem que fazer e um monte de igrejas que nascem a cada esquina do Brasil, por exemplo. É tão ruim quanto o TikTok, assim, como você falava. E que uma repetição excessiva de padrões para garantir um mundo que exige que você lide melhor com o risco, com a falta de garantia, com a angústia. E as pessoas sempre me perguntam, mas como ficar sem angústia? Morrendo. O melhor método de ficar sem angústia é morrendo. Angústia para o ser humano é igual ao colesterol. Né? Você tem colesterol bom e colesterol ruim. Nós temos angústia boa e ruim. A ruim é essa que está nos paralisando, que faz com que a gente busque amparo no ontem foi melhor, que é uma mentira imensa, né? Dizer que o ontem foi melhor sob qualquer índice. E a angústia boa é aquela que permite você suportar a invenção, suportar a variação, suportar o entusiasmo. E a angústia boa acho que também tem a ver com aquele inconformismo com a sua situação atual e que te leva a querer mudar alguma coisa ou ser empreendedor, por exemplo. O ser humano não é conforme à natureza, né? Nós não somos conformes. A abelha é conforme, a abelha nasce abelha, taturana nasce taturana, elefante nasce elefante. A gente nasce o quê? Qual é a determinação? Nós não temos essa determinação. Nós temos a possibilidade, nós somos o mais frágil animal nessa escala e o mais importante porque nós somos criativos, nós inventamos novas maneiras de ser. Em 60 mil anos a abelha continua fazendo a sua casa igualzinha, né? Como é idêntica, o hexágono perfeito. Em 60 mil anos não surgiu uma abelha nemaia, né? Para dizer, vamos dar assim um contorno a essa casa que fica fazer uma coisa mais quadrada, uma coisa mais Márcio Clóvis. Não é verdade? Né? Então, o ser humano é uma obra aberta, quer dizer, o que nos dá e o que fica mais evidente para nós num momento como o de hoje, onde a gente quebra, insisto, depois de 28 séculos de padronização, nós temos uma mudança imensa no ser humano e muito propiciatória à principal característica dele, que é a criatividade. O ser humano é uma obra aberta, mas esse programa, infelizmente, é uma obra fechada. A gente tem alguns limites de tempo e eu preciso chamar um intervalo. A Pado traz soluções de segurança e tecnologia, se reinventando diariamente, proporcionando experiências inovadoras. Uma empresa totalmente brasileira, feita por brasileiros, que não tem medo de mudar. Mudamos para questionar e transformar. Estamos sempre em busca do novo. Um novo lugar, um novo jeito de evoluir, uma nova porta para abrir e ampliar horizontes. Pado, garantindo a sua segurança. Regenerar. Dar nova vida a algo. Melhorar. Restaurar. Ressignificar. Regerar. Gerar outra vez. Nós existimos para regenerar. Regenerar o planeta A. Porque não existe planeta B. Ambipar. A líder em gestão ambiental. PNC News. Informação que gera valor. Olá, de
de volta aqui ao nosso bloco final. Para a gente amarrar, eu queria falar um pouco de polarização, que eu acho que é uma situação na qual todo mundo está envolvido hoje. Não existe um ambiente sem polarização, pode ser político, econômico, empreendedorismo, qualquer lugar hoje tem a polarização. Jorge Forbes, como é que a gente consegue sobreviver a esse mundo polarizado? Mudando nossa expectativa frente à opinião dos outros. Durante muito tempo a gente pensava que o que a gente devia era convencer o outro. Convencer no sentido de chegar a uma verdade mais justa, uma verdade para alguns setores mais científicas, outros setores mais criativos, outros setores mais econômicos, com mais lucro, etc. Não existe um mais hoje em dia. A partir do momento que você quebra a verticalidade do laço social humano, que persistiu de Homero até 1992, para pegar uma data qualquer, não uma data qualquer, 92 é o surgimento da web, né, que possibilita a horizontalização do laço social. Da União Europeia também. Da União Europeia também. Então, a polarização, Hegel chamou a questão da polarização da questão trágica. É uma questão trágica. Por que é uma questão trágica? O grande exemplo é Antígona. Antígona quer enterrar seu irmão porque é seu irmão. O seu irmão morreu lutando contra o outro irmão, lutando em Tebas, isso, enfim, passo, né? Mas digo, Antígona quer enterrar seu irmão. Creonte, tio de Antígona e rei de Tebas, diz não pode ser enterrado porque ele atacou a cidade. Um quer deixá-lo, então, sob o solo para servir de comida aos abutres e outro quer enterrar. Quem tem razão? Foi a pergunta que Sófocles fez há vários séculos. Quem tem razão? Os dois. Antígona tem razão pela lei da família, do sangue dos deuses, e Creonte tem razão pela lei da cidade. Isto, a meu ver, isso que eu insisto que Hegel chamava de questão trágica, a questão trágica é aquela que não tem negociação. Então, é uma verdade absoluta para uma pessoa, uma verdade para outra pessoa. As famílias não conseguem falar sobre quem votou na última eleição, né? É um assunto proibido, porque muitas famílias passaram muito tempo sem se ver, porque imagina, esse cara votou no outro, esse cara votou nesse, né? E tem sempre o prudente que diz, não estava aqui, viajei, não pude votar. Né? Mas se tivesse votado, teria que pensar melhor para saber em quem votaria. Ficou todo mundo mineiro, né? Ninguém mais consegue dar a sua opinião, porque é um risco, porque sabe que a polarização não é tratado pelos argumentos, é tratado pela agressividade, por deletar, por xingamentos, por expulsões. Então, me parece que é importante as pessoas saberem que nenhuma chance de voltar aos métodos anteriores, que eu critiquei agora há pouco, voltar aos métodos anteriores de achar que a gente vai ter um consenso sobre uma verdade maior. Nós vamos ter que saber articular as diferenças. A meu ver, é a grande mágica desse mundo de hoje, é a articulação da diferença e não a luta por um setor superior ao outro. Dentro dessa situação toda de polarização, existe alguma chance para que o diálogo seja retomado? E se existe, como é que a gente pode colocar isso na mesa? Existe alguma sensibilidade do lado do insensível? Uma sensibilidade brutal. Eu acho que mais do que antes a gente tinha um político, por exemplo, se apresentava a partir de uma razão ascética. A gente se lembra de algumas... Peguemos, por exemplo, a disputa Serra-Lula há muitos anos atrás. Lula se apresentava como uma razão sensível, tinha uma razão, mas tinha uma sensibilidade. Minha história, meu tempo, minha vinda do Nordeste, minha família, etc. E Serra se apresentava por uma razão ascética. Não sou eu que estou pensando isso, os números mostram o quê? E se antepunha àquela pessoa que vinha do Nordeste com menos educação, etc., né, pela certeza dos números dados pelas universidades brasileiras, chilena e estadunidense. Então, o mundo de hoje não trabalha com razões completas.
por não trabalhar com razões completas, a sensibilidade, a subjetividade não será expurgada. E isso me parece fundamental a gente saber em tudo que a gente faz, e isso vai existir. Você falou do diálogo. Termino com esse comentário através do diálogo. Se a gente pensar que o diálogo, de novo, é chegar a um elemento comum, não vai ter. Diálogo e a possibilidade de ouvir a diferença do outro é fundamental. É fundamental. Você juntou 3 pessoas aqui no seu programa, aliás, obrigado pelo convite, né? De campos diferentes, mas que a gente pode se ouvir, a gente pode se acrescentar, a gente pode comentar. Esse diálogo, a meu ver, será cada vez maior, desde que a gente suporte as diferenças. Eu acho que a nova geração, uma verdadeira geração mutante, você que gosta tanto de música e que foi DJ, né? Não sei se eu posso falar isso no seu programa, Claro você foi pode. DJ, né? Mas isso é um passado que te enobrece, não que te condena. Veja que interessante a passagem da música, quando você tinha verticalidades, vamos ao Maracanã, todos juntos cantar Frank Sinatra, My Way. Né? Foi o maior show, foi o Guinness Book of Records. Estava lá. Estava lá? Estava lá. Então agora eu vou te causar inveja. Eu estava no Maxud Plaza, quando ele veio 2 anos depois, ele voltou ao Brasil. Muito melhor. Lá você também estava, não? Tá. Aí agora eu fiquei no Frank Sinatra no show. Mas enfim, eu queria dizer que naquela época, nós cantávamos juntos. Vamos agora numa Techno Parade. Eu fui, né? Várias, levados familiarmente. Então, de repente... O filho do Jorge é DJ. Como vocês podem ver, ninguém é perfeito. Exatamente. Aí, de repente, eu entrei, né, numa avenida e vi 2 milhões de pessoas, não é pouco, 2 milhões de pessoas numa música que meus ouvidos, formados na bossa nova e nos clássicos americanos, não é música, porque é um ritmo que se diferencia nos seus estilos pelo número de batidas por minuto, não tem letra, as pessoas dançam sozinhas, né, batem, etc., e falam, e a meu ver, no primeiro momento, falam uma coisa esquisita que é, tá ligado? Né? Que parece que é uma linguagem enfática, que não quer dizer nada. Então, no primeiro momento, eu fiquei aterrorizado frente àquilo, acabou o diálogo. Mas, progressivamente, eu notei que o seguinte, não é que eles fizeram como o Chico pensou, liberou o sanatório geral. Não tem estatística que comprove 2 milhões de loucos. Eles não são loucos. Eles estão apontando uma nova forma de ser nos tempos atuais. Eu falei assim, eles estão articulando monólogos. São monólogos articulados. Eles podem conviver bem, e convivem muito bem. Eles podem conviver bem, mesmo quando não se compreendem. E a pergunta está ligada, não é bobagem. Eu me sensibilizo de uma forma, você se sensibiliza de outra. Não necessariamente da mesma forma. Aí eu falei assim, mas nós temos algum sentimento humano que seja semelhante a isso? E eu demorei para ver o óbvio. Um mais importante sentimento humano não exige compreensão da sua existência, que é o amor. Quando você diz eu te amo para alguém, vai explicar. Você já fez DR? Dá certo? Não dá. Né? Porque você diz para alguém, eu te amo, diz, como é que você me ama? Pronto, começou. Ih, vai dar ruim, né? Eu te amo, você me ama, eu te amo, porque eu amo. Tá vendo? Você não me ama como você devia me amar, você não fala dessa forma. Você não faz isso. Você Tem não até um faz livro isso. muito bom, Linguagem Então, do a Amor. única DR que dá certo é final de relacionamento, porque eu sei explicar porque eu não gosto. Eu não sei explicar de quem eu gosto. E a gente... Então, o mais importante sentimento humano, que é o amor, não exige a compreensão plena. Se não exige compreensão plena, teremos diálogo, né, na suportância dessa impossibilidade da compreensão plena, e o diálogo será de uma qualidade muito superior ao anterior. Bom, diante disso, eu só posso dizer o seguinte, quando esse casal aí dentro dessa rave fosse separar,
um vai dizer para o outro, não há mais monólogo entre nós, né? Bom, eu agradeço então a audiência de todos, a presença da Zena, do Jorge, do Alfredo, e a gente se vê de novo quinta-feira às 9 horas da noite. Até lá. PNC News. Informação que gera valor.